Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para nosso retorno às aulas. Estava um pouquinho de férias, né? Fazia tempo que a gente não se encontrava por aqui, mas estamos de volta para as nossas videoaulas. E hoje vamos continuar falando sobre o sistema nervoso. Hoje falando um pouco mais da parte sensorial desse sistema, vamos conhecer os órgãos dos sentidos. Hoje a nossa aula é referente ao capítulo 16, que é o primeiro capítulo da nossa unidade 4. Então, começamos no livro 4, tá? Se liga aí. Na aula de hoje vamos compreender a fisiologia dos principais sistemas sensoriais dos sentidos humanos. Vamos explicar como os órgãos dos sentidos recebem os estímulos e os transformam em linguagem neural. Como é que os órgãos dos sentidos se comunicam com o sistema nervoso. Então, se liga aí. Antes de a gente começar a falar sobre os principais órgãos, a gente precisa entender como é que funciona de maneira geral o sistema sensorial humano. Como a gente falou, lá no tecido nervoso, a gente tem alguns neurônios, né, que participam dessa rede de transporte de informações entre esse sistema. E a gente tem alguns receptores específicos que vão lidar com esse sistema sensorial. Nós temos o receptor sensorial, de fato, que ele tem alguns receptores específicos para detectar certa pressão, temperatura, e esses receptores estão se comunicando com os neurônios, tá? Eles podem ser tanto externos ou internos ao corpo, estão diretamente ligados aos neurônios, e alguns deles também são neurônios, tá? Nós temos os receptores neuronais de fato, que eles podem ser simples neurônios ou várias terminações dendríticas especializadas, e também nós temos receptores especiais, que eles são aqueles quimiorreceptores, que eles não são neurônios, mas têm um papel de receber um estímulo químico, por exemplo, e transformar esse estímulo químico em uma resposta nervosa, propagando, né, esse estímulo ao sistema nervoso. Então vamos começar a falar sobre os órgãos do sentido. O primeiro dele é o tato, aquele que todo mundo conhece, que gosta, né, de utilizar. Infelizmente, hoje em dia a gente não está podendo utilizar muito o tato devido à situação de pandemia e um certo distanciamento social. Acho que vocês estão seguindo isso aí, né? Mas falando do tato, da fisiologia desse sistema, ele está bastante relacionado à nossa pele, né? Existem vários receptores, vários sensores na nossa pele, e tem uns nomezinhos particulares, que provavelmente é os nomes daqueles camaradas que descobriram esses receptores. Nós temos os bulbos terminais de Krause, corpúsculos de Ruffini, corpúsculos de Meissner, células de Merkel e corpúsculos de Pacini. Bem legal esse nome, eu tenho certeza que vocês vão decorar todos, não é assim? Brincadeira, não precisa, mas só para a gente entender que existem vários receptores especializados em determinadas coisas. Quer ver? Ó? Por exemplo, os bulbos terminais de Krause são receptores que determinam o frio. O corpúsculo de Ruffini, por exemplo, vai detectar calor. Todos eles estão aqui inseridos na nossa pele, tá? Basicamente na parte da derme, abaixo da epiderme. Alguns vão estar na epiderme propriamente dito, aqueles, por exemplo, que são os receptores mais sensíveis a detectar pressão, dor, certo? Eles estão na parte mais externa, mais superficial da nossa pele. Então, associado a isso, existem alguns receptores especializados, tá bom? E esses estímulos, quando é sentido por esses receptores, eles são transmitidos primeiramente ao centro da medula espinhal, né, o centro nervoso primário, vamos colocar assim. Nós temos neurônios aferentes primários, chamados, que são os primeiros que trazem essa informação para a medula espinhal, chegando lá naquela raiz dorsal que a gente aprendeu no arco reflexo. Dessa medula espinhal, um segundo neurônio, um neurônio secundário, leva essa informação à região do tálamo e, posteriormente, ao córtex sensorial, que vai interpretar essa informação trazida lá por esses neurônios, beleza? Segundo sistema é a audição. A audição bem interessante. Precisamos entender que a audição ela é um complexo de informações, um complexo de efeito dominó que vai culminar na informação nervosa para se perceber o áudio, o estímulo sonoro que vem do ambiente. E como é que acontece isso? É percebido pela orelha, que é o órgão sensorial
dividido em 3 regiões. Preste bem atenção. A gente acha que orelha é só essa parte aqui externa, né? A gente que tem, né, não consegue perceber que a orelha também é a parte interna. Mas a gente tem 3 regiões. Temos a orelha externa, a orelha média e a orelha interna. Cada parte dessa é importante porque essa orelha externa, o formato que a gente encontra hoje em dia da orelha externa, ela que é capaz de captar as ondas sonoras que vêm do ambiente, levada pelo canal auditivo, aí chega aqui naquela chamada membrana timpânica. Já ouviu falar do tímpano? Né? Então, essa membrana timpânica aqui, ela participa da captura das ondas sonoras. A gente sabe que o som é apenas a vibração do ar, né? E quando essa vibração atinge a membrana timpânica, ela vibra também, e a vibração do tímpano faz com que vibre alguns ossículos que estão aqui nessa região da orelha média, que é aqueles 3 famosos ossos minúsculos, bem pequenos mesmo, que é o martelo, a bigorna e o estribo. Então, vê só, onda sonora faz a membrana timpânica vibrar, o tímpano faz os ossículos vibrarem, aí esses ossículos terminando no estribo, que é o último dos 3 ossículos, ele faz vibrar um líquido que tem dentro desse órgão que está na orelha interna, que é chamado de cóclea, tem esse formato aqui de caracol, né? E a vibração do líquido dentro da cóclea faz com que gere um estímulo nervoso para o nervo auditivo que está associado a essa cóclea, tá? E aí o nervo auditivo vai levar essa informação para o centro cerebral, aqui não precisando passar por medula, né? Porque já está na região cerebral, então a gente viu que existem nervos cerebrais que já se ligam direto com o centro encefálico, levando essa informação, tá bom? E a gente precisa lembrar também, antes de ir para o olfato, que a audição ela está relacionada com o equilíbrio, né? Existe um líquido que fica dentro da cóclea, que esse líquido estimula algumas células específicas sensoriais, que dependendo da pressão que esse líquido faz nessas células, a gente consegue se posicionar, ter noção da nossa posição espacial, auxiliando assim com o equilíbrio do corpo, beleza? Mais um órgão é o olfato. O olfato, a gente tem o bulbo olfatório, que é uma região que está na face superior da cavidade nasal, certo? E essa região é formada por várias células sensoriais. Células essas geralmente são ciliadas, que auxiliam tanto na remoção de partículas, mas também na captura de algumas partículas que vão servir para interpretar, para receber, sabe, esse estímulo ambiental de odor. Então, a gente tem aqui o epitélio que reveste essa cavidade nasal, temos uma camada de muco, e nesse epitélio a gente vai ter aqueles quimiorreceptores ou alguns neurônios que vão receber esse estímulo olfativo e levar a informação para o bulbo olfatório, que é um centro que tem uma grande quantidade, um grande acúmulo de neurônios que vão transmitir essa informação nervosa até o cérebro, até o centro encefálico. Então, os neurônios do bulbo olfatório, que formam o nervo olfatório, e vai levar essa informação até o cérebro, tá? Falando do paladar agora, o nosso quarto órgão do sentido, paladar é aquele que está mais mais estimulável, assim, né? Que a gente sente mais prazer a estimular esse órgão. Mas eu queria quebrar algum mito para vocês. Eu tenho certeza que em alguma fase da vida de vocês, eu até fiz questão de não colocar essa imagem aqui para a gente não focar demais. Mas eu acho que vocês já viram algumas imagens de livro que mostram, na pontinha da língua sente só, sei lá, o salgado, aí de lado pega o doce, aí aqui o amargo, não sei o que. Mas isso aí não existe mais hoje, tá, gente? Hoje entende-se que a língua como toda, ela é rica em várias dessas bolinhas assim, que é chamada de papila gustativa. Essas papilas gustativas são distribuídas por toda a língua com vários receptores que recebem diferentes tipos de sabor. Tá? Então, esses receptores gustatórios estão alojados dentro da papila gustativa. Essa bolinha, esse círculozinho que a gente vê aqui, dentro dessa papila lingual, a gente tem vários receptores. Nós temos neurônios que estão associados
essas células que vão receber o estímulo de sabor e transmitir para o tronco nervoso, para assim levar a informação para o centro cerebral. Então, essas papilas vão receber os estímulos, tá, e enviar por meio de neurônios sensitivos até o encéfalo, ok? Então, toda a língua é capaz de receber todos os tipos de sabores, não só em posições específicas, beleza? E por fim, gente, vamos falar da nossa visão. A visão é muito interessante, né? Muitas pessoas aí, como eu, usam óculos para a gente entender qual é o papel disso na nossa visão. Mas primeiro vamos entender como é que funciona esse órgão aqui, né? É basicamente o globo ocular formando toda essa estrutura aqui que forma o olho, tá? A camada mais externa aqui, aquela camada branca que a gente vê do olho, é chamada de esclera ou esclerótica. Tá? Ela tem uma função de proteger, literalmente, o nosso olho. Tá? E aqui, na face mais frontal do globo ocular, a esclera ela se diferencia em córnea, que é essa camada mais transparente que fica logo na frente do nosso olho, tá? Entre um cílio e outro, entre uma pálpebra e outra, melhor dizendo. Tá? E nessa região da córnea, ela cobre um centro muito importante do globo ocular, que é o controle da entrada da luz, certo? Então a gente precisa entender que, assim como na audição o estímulo é o som, a vibração do ar, agora o estímulo na visão é a luz, obviamente. E essa luz ela é controlada, sua entrada, por meio desse centro aqui do globo ocular, que é formado pela lente, que é também chamada de cristalino, a íris, tá? Que é aquela menina dos olhos, também assim chamado, né? Aquela que dá a cor do nosso olho, e também a pupila, que é o orifíciozinho que permite a entrada da luz no globo ocular. Associadas a essas estruturas, nós temos músculos, tá? Que controlam o movimento dessa lente, tá? E também a abertura e o fechamento da pupila. Você já viu que existe a dilatação e a contração da pupila. Isso também é controlada pelo aquele sistema simpático e parasimpático, lembra dele? E também esse músculo aqui é um músculo liso, tá? De contração involuntária, só para a gente ficar ligado aí, certo? Nós temos também a retina, que é uma camada, é uma membrana que está aqui no fundo do olho, que é nessa retina que vai ser recebida a luz para a formação da imagem. E todo o espaço de dentro do olho é formado pelo humor vítreo, que é um líquido que está dentro do globo ocular, certo? E aqui, nessa retina, é onde a gente tem o nervo óptico e também algumas artérias e veias que vão irrigar todo o olho, inclusive a região do coroide, que é uma região que forma esse corpo ciliar, e a íris, que está aqui nessa parte central, que também é bastante vascularizada, porque é a parte mais funcional, vamos dizer assim, mecanicamente falando, do olho, tá? Mas a principal função é aqui na retina, onde temos a formação da imagem. E existe um pontinho específico da retina que é chamado de ponto cego, que nesse ponto não é formada a imagem, justamente no local de inserção do nervo óptico e das veias e das artérias que chegam nesse globo ocular, tá? Mas vamos entender como é que é formada essa imagem. Olha só, lá na retina nós temos células fotossensíveis ou fotorreceptoras. E foto a gente sabe que quer dizer luz. Então lá na retina, essas células fotorreceptoras, elas recebem o estímulo luminoso e assim vão formar a imagem. E existem duas principais células, dois principais fotorreceptores, que são os cones e os bastonetes. Aqui nós temos uma representação de um corte da retina. Nós temos aqui essa primeira camada de células ganglionares, que são células que vão formar essa membrana da retina. Mais embaixo nós temos neurônios que fazem essa interligação entre os cones, que é a camada primeira, indo de cima para baixo aqui nessa imagem, tá? E
os bastonetes. Todos eles são neurônios, só que cada um tem a sua especialização. Vê, os cones são células especializadas, por exemplo, de receber uma maior quantidade de luz e até formar cores, até diferenciar as cores. Os bastonetes eles são mais especializados em receber a intensidade da luz. Tá? Principalmente à noite ou no escuro, os bastonetes ele tem essa particularidade de ter essa sensibilidade de receber a intensidade da luz, beleza? Então a interação de todos esses fotorreceptores lá na retina vai auxiliar na formação da imagem, a entrada de luz e de cor, que não deixa de ser luz, só que em comprimento de onda diferente. Não é verdade? Eu sei que você estuda física e sabe essas diferenças, ok? Então olha só como é formado a imagem. Nós temos aquela lente, né, aquele cristalino que controla a entrada da luz no globo ocular, e ela é uma lente convergente. Já estudou isso em física também? Vendo como é lindo, a biologia tem até física dentro. É uma coisa maravilhosa. Então, as lentes do olho humano são convergentes, ou seja, causam um desvio dos raios de luz, convergindo a um ponto central na retina e auxiliando na formação da imagem. E forma-se uma imagem invertida também aqui, ok? Então, nós vemos essa inter-relação entre o movimento do cristalino, da lente, também a abertura e o fechamento da pupila, ok? Para controlar a entrada de luz no olho e aqui formar a imagem na retina. Percebe que é um ponto específico aqui? Então, só mostrando aqui para a gente ilustrar a transmissão dessa imagem formada em cada olho, porque nós temos 2 olhos, né? Então cada olho capta uma imagem e pela posição do nosso globo ocular, nós mamíferos, por exemplo, essa posição mais frontal permite formar uma imagem tridimensional. Isso aí é um aspecto bem interessante da evolução dos primatas. Você vê que os primatas mais recentes eles têm a tendência desse globo ocular mais frontal para auxiliar na formação dessas imagens tridimensionais e o aumento também da atividade encefálica e todos esses caminhos aqui que a imagem formada passa, certo? Até chegar na região do encéfalo. E percebe que cada imagem, que por exemplo a imagem no olho esquerdo é meio que processada no lobo direito do encéfalo, do cérebro, percebe? Então tem essas estruturas aqui. Vocês podem dar uma lida com calma. É só para deixar o detalhe, a gente não vai se aprofundar tanto, a gente não se prolongar muito, tá? Mas aqui tem todo o caminho que a luz vai passar, ok? Agora vamos falar de alguns probleminhas que acontecem na visão. Talvez você que esteja me assistindo precisa de usar alguma lente, né, mais externa, fora a lente que você já tem dentro do seu olho, para auxiliar na formação dessa visão, dessa imagem na sua retina. Então, por exemplo, existe o problema de miopia, que a imagem ela é formada um pouco mais à frente do ponto da retina, então a gente não consegue enxergar direito, ou seja, a pessoa que é míope não consegue enxergar aquela imagem que está muito distante, porque a imagem e a luz que está chegando, a lente ela está um pouco deslocada e faz com que a imagem não seja projetada direto na retina, tá? Então a colocação de uma lente divergente faz com que essa luz ela seja mais colocada mais à frente, vamos colocar assim, para que a imagem também seja projetada sobre o ponto específico lá na retina. Diferentemente na hipermetropia, nós temos que a imagem é formada um pouco mais atrás da retina, então é necessário de uma lente convergente mais à frente para auxiliar na formação correta na retina. E temos o astigmatismo, que é a formação de uma imagem distorcida, também não sob o ponto específico lá na retina. Então é necessário de uma lente assimétrica que permita essa correção da entrada da luz no nosso globo ocular. Beleza? Então essas são as três principais, os três principais problemas que acontecem na visão. Mas nós temos também mais três que é importante a gente ficar ligado, que está associado à nossa saúde. Nós temos, por exemplo, a retinopatia diabética. Já ouviu falar? Aqui eu cobri um pouco, deixa eu ver se eu me tiro aqui para vocês verem melhor. Agora sim, olha só, preste atenção aqui nesse globo ocular. Na retinopatia diabética, né, a pessoa que tem uma certa diabetes pode
aparecer alguns danos no globo ocular, como algumas hemorragias, algumas manchas nessa esclera, alguns aneurismas que são meio que entupimentos, que é destruição de nervos, tá? Alguns vasos anormais que são formados também, dificultando o funcionamento correto desse globo ocular, certo? Nós temos também uma deficiência, um problema muito conhecido, que é a catarata. Alguém da sua família talvez possa ter feito cirurgia de catarata. E o que é a catarata? A catarata é quando aquela lentezinha que está lá dentro controlando a entrada de luz no nosso olho, ela fica opaca, ou seja, ela fica meio que embaçada, que a pessoa não consegue enxergar direito. Então a cirurgia de catarata é a remoção dessa lente aqui e é colocada uma lente artificial no nosso olho, tá? É a troca dessa lente para uma lente mais transparente, mais funcional, não opaca, como é o caso no estado de catarata. E nós temos também o glaucoma. O glaucoma é um estágio bem mais severo no globo ocular, tá? Que faz com que exista pressão dentro do olho e essa pressão acaba interferindo no funcionamento do nervo óptico e também dos vasos sanguíneos, que auxilia no funcionamento aqui na nutrição desse globo ocular, e aí faz com que a pessoa tenha uma perda progressiva da visão e muitas vezes é irreversível, beleza? Então, gente, é isso. Nós finalizamos a nossa aula aqui, tá? De órgãos dos sentidos, sistema nervoso. Espero que vocês tenham gostado. Deixo aí os nossos exercícios tradicionais do livro, tá? Contextualizados e de aprofundamento. E lá no Portal Eleva nós temos também exercício de órgãos dos sentidos para vocês fazerem, tá bom? Então a gente se encontra no nosso Tira Dúvida online, estuda, dá uma lida no capítulo, faz os exercícios para a gente tirar as nossas dúvidas, beleza? Um abraço para todo mundo, até a próxima. Tchau, tchau!